Olá pessoal, vamos seguir então com a nossa aula de termodinâmica A. Hoje temos nossa segunda aula com a segunda etapa do capítulo 2, do livro do Senjo, então aqui termodinâmica sétima edição. E na aula passada a gente parou vendo quais eram as formas de interação de energia que a gente poderia ter para um sistema fechado. Então, se é para um sistema fechado que não pode trocar massa, ele nem perde massa e nem ganha massa, as únicas formas de a gente interagir energeticamente com ele é se a gente realizar um trabalho, tipo uma força vezes um deslocamento, que nem a gente está fazendo, que nem está sendo feito com essa bexiga, ou se a gente fizer força através de um êmbolo, qualquer coisa que ultrapasse, que mova as fronteiras desse sistema. Ou a gente pode trocar energia, ter uma interação energética através de uma transferência de calor, né, que é o caso ali daquela latinha de refrigerante, tanto no fogo quanto no gelo. Ok? Daí, calor, dentre as formas de transferência de energia, a que a gente vai distinguir como calor é aquela que ocorre devido a uma diferença de temperatura. Ok? Até a gente pode lembrar aí da lei zero, né? Que a lei zero da termodinâmica diz que para que ocorra transferência de calor, deve haver uma diferença de temperatura, ok? Se os corpos ou os meios estiverem com a mesma temperatura, não vai haver transferência de calor. Daí a interação por trabalho, a gente sabe que trabalho é força vezes deslocamento, e a gente pode fazer simplesmente um produto da força vezes o deslocamento, se a força F for constante, mas se a força F for variável, a gente pode fazer uma integral daí entre os dois estados de interesse da força F ao longo do deslocamento ds, ok? Aqui a gente vai ver algumas formas de transferência de energia através de trabalho. Então, o torque é uma das possibilidades. E a gente continua tendo força vezes deslocamento, certo? E a força, aqui no caso, ela está direcionada sempre perpendicular ao raio, né? Fazendo como se puxasse uma corda. E o deslocamento que essa força vai fazer vai ser proporcional ao perímetro desse corpo circular aí, certo? Então aqui a gente tem um deslocamento igual ao perímetro, dois deslocamentos igual ao perímetro e o terceiro. Então é função das quantidades de revoluções que esse corpo faz, ok? Como se a gente estivesse desenrolando uma corda que faz essa força F, ok? Então a força vai ser a intensidade F e o deslocamento vai ser o perímetro, 2πr, vezes a quantidade de voltas que a gente... quantidade de revoluções que esse corpo estava fazendo enquanto tinha a força F aplicada, ok? Aqui a gente tem trabalho, né, em kJ. Tem que verificar se for para kJ aqui tem que estar em kilonewton, tá? E temos aí então uma definição para torque. A gente pode pensar no torque como um fornecedor de potência. Então, da mesma forma que a gente tem aqui, se a gente pegar essa mesma equação aqui do trabalho vezes para a gente ter força vezes deslocamento para a gente ter trabalho, se a gente dividir os dois lados da equação por ΔT, a gente consegue encontrar então o trabalho ao longo do tempo é potência, e a gente pode colocar o ΔT dividindo a quantidade de rotações. Então a gente passa a ter rotação por intervalo de tempo. Rotação por minuto, hertz, também funcionaria aqui, e por aí vai. A gente só tem que cuidar das unidades para resultar algum segundo ali embaixo, ok? E se a gente for tratar com ângulos, aqui a gente tem que tratar em radianos, ok? Radiano por segundo, no fim das contas tem que ter. E a gente fica aqui com as taxas, né? O pontinho aqui representando a taxa no tempo, tanto do trabalho, que vai ser a potência, quanto da rotação, né? Que vai ser unidades de rotação por segundo, tá? Então, a quantidade de rotação, ela é uma unidade vazia, unitária, né? É tipo uma unidade, duas unidades, né? O tempo, ele tem dimensão. Então, aqui a gente está fazendo uma análise dimensional. Então, aqui, a gente, para fechar o quilowatt, a gente faz Newton vezes metro.
que vai dar joule, dividido por segundo para dar potência. Ok? Transferência ainda aqui nas transferências de energia por trabalho, a gente pode ter o trabalho de uma força de mola. Ok? A força da mola ela é variável por natureza, né? Então, a força da mola é a constante elástica multiplicado pelo tanto que essa mola está deslocada desde a sua posição de repouso. Okay? Então, é uma força variável por natureza. Então, a gente faz, para descobrir qual é o trabalho da força de mola, a gente pode fazer a integral da força de mola multiplicado pelo deslocamento dx, faz essa integração e a gente, né, a força kx aqui, e a gente resulta então em kx² sobre 2 aplicado de x2 até x1. Ok? Isso vai dar um trabalho em joule ou kilojoule. Ok? Tem que cuidar também se isso aqui tem newton por metro ou kilonewton por metro. Aqui a gente tem o trabalho da força-peso, né? Então, se a força-peso ela está no mesmo trabalho, vai ser positivo se ele tiver força e deslocamento no mesmo sentido. E o trabalho vai ser negativo se força vezes deslocamento estiverem em sentidos contrários. Ok? A gente pode pensar assim. Aqui a gente pode pensar no trabalho da força-peso, né? Que aqui a gente tem a própria definição da força-peso, a força-peso se deslocando ao longo de uma distância h, e aqui a gente pode buscar por taxas no tempo também para ter potência. Então, se a gente fizer a mesma coisa, dividir os dois lados por ΔT, a gente fica com um trabalho ao longo do tempo que é potência, e a gente tem aqui a variação da altura ao longo do tempo, que isso é uma velocidade. Tá? Então, às vezes pode ser útil aqui tem até um caso em que isso se faz útil. Ok? Aqui a gente tem o trabalho da força-peso, né, sendo só uma das componentes da força-peso, nesse caso de corpo inclinado, ok? No deslocamento, ao longo de um deslocamento. Então, a componente PY, a gente vê que do jeito que ela está aqui, ela fica aqui. Ela está sempre perpendicular ao deslocamento. E essa força, então, ela não vai fazer trabalho, porque para ela fazer trabalho, ela precisava ter um deslocamento no seu sentido da força, ok? Já a componente Px, ela tem o deslocamento dela total alinhado com o deslocamento. Então, da força-peso, a gente tem que a componente que realiza trabalho é aquela componente que faz a variação na altura. Aqui, ok? Ó. Então, como se a gente saísse daqui para cá. Não é uma boa forma de explicar. Isso seria verdade se eu pegasse essa força P, do jeito que ela está aqui, se eu puxasse ela para o lado, eu estaria fazendo um deslocamento perpendicular à força. No meu trabalho foi 0. Se eu tiro a força-peso daqui até aqui, o trabalho foi 0. E agora eu fazer a força-peso vir daqui para cá, daí eu tenho a força-peso nesse deslocamento aqui. Ó. Daí aqui sim a gente vai ter o quê? P e uma componente só aqui do deslocamento, ok? Que vai ser aqui o seno desse ângulo, então vai ser x seno do ângulo, ok? É a mesma coisa, ó, o deslocamento, então seria deslocamento vezes seno de 30, isso aqui. Tanto faz, então, eu pegar P vezes essa variação de altura, ou eu pegar a componente Px, ok? E fazer vezes o deslocamento completo que ele teve aqui, ok? Porque a componente PY não faz trabalho. Isso aqui é alguma coisa de algum exercício resolvido do Senjo, ok? Eu faço a mesma ideia aqui, se a gente tem o trabalho, a gente divide pelo tempo, então a gente passa a ter potência, e ele pede então qual é a potência associada ao deslocamento desse carrinho que sobe com uma certa velocidade, esse morro aí, 30 graus acima, ok? E então a gente pode achar dessa forma aqui. Ajuda bastante numa análise, sai por análise dimensional também. A frase continua sendo verdadeira, né? Trabalho sempre virá de uma variação de algum tipo de energia.
Então aqui ele pede qual é o trabalho associado para acelerar esse carro de 0 a 80 km por hora, esse carro de 900 kg. Então a gente tem aqui o que? Uma variação de energia cinética. A gente tem um estado de energia cinética 2 menos um estado de energia cinética 1. E com isso a gente consegue então achar o trabalho de aceleração desse carro. Ok? Só brincando, só cuidar com as unidades. Também aqui fiz uma conversãozinha ligeira de 80 km por hora, que é o que estava no exercício. Tá? É da onde sai aquele dividir por 3,6 ou multiplicar por 3,6. Ok? A gente converte. Lembra que uma hora tem 3.600 segundos e que 1 quilômetro tem 1.000 metros. De forma conveniente a poder cortar o quilômetro com quilômetro e hora com hora. E chegamos então na nossa tão amada, querida e esperada primeira lei da termodinâmica. Que eu coloquei, eu queria achar algo mais brega aqui, mas não achei. Então fica aquele ali mesmo. Então a primeira lei da termodinâmica é conhecida como princípio da conservação de energia, e ela é uma lei, porque vou até ler essa parte aqui, com base em observações experimentais. A primeira lei da termodinâmica enuncia que a energia não pode ser criada nem destruída durante um processo, ela apenas muda de forma. Okay? Tem aí a galera que estuda o conhecimento, né, a epistemologia das coisas, essas coisas assim. Eles têm definições, o que é uma lei, o que é um teorema, o que é alguma coisa. Não é o nosso campo aqui, ok? Temos a primeira lei da termodinâmica e pra gente é lei e fechou. Isso aqui é algo... Eu coloquei essa figura aqui porque... isso é algo que eu levei um tempo para eu entender, sabe? Para eu assimilar. E quando fiquei sabendo disso, falei, capaz que é assim, né? O que foi a minha elucubração que demorou para chegar, né? Eu não tinha parado para pensar, beleza, quem é que consome a energia cinética de um carro? É o freio, bacana. Para onde é que vai essa energia? Ela se dissipa na forma de calor ou barulho. E eu não lembro quando foi que eu percebi isso, mas já era assim, acho que eu já tinha feito termo, né? Quando eu parei para pensar sobre esse assunto, era um assunto que eu não tinha parado para pensar. E é algo tão bacana, né? A gente vê aqui algo físico, algo que se mexe, que tem velocidade, que se bater na gente dói, e a gente consegue converter isso, né? Usando aí um freio, a gente consegue converter isso numa forma de energia tão diferente, né? Que é energia térmica. Então eu acho algo muito interessante, muito bonitinho. Ok? Então temos aí, né? A energia não se perde. Ela muda de forma apenas. Ok? Aqui temos um outro exemplo, né? De transformação de energia, né? De formas de energia de um estado, de uma forma de energia em outra. Então a gente tem essa pedra aqui, que inicialmente ela estava num certo ponto do campo gravitacional, né? E depois ela se deslocou dentro desse campo gravitacional, então, para um potencial mais baixo de energia potencial gravitacional. E ele foi transformando, né? Então a gente foi trocando, essa pedra foi trocando as suas formas de energia. Ela foi convertendo energia potencial gravitacional, que diminuiu, aqui de 7 para 10, e ele foi ganhando energia cinética, ok? Então aqui tem um pouquinho ali, né, que a soma do 7 mais o 3 vai dar os 10 que ele tinha de energia inicial. Então isso é uma forma que a gente tem de converter, né, energia potencial gravitacional, que é o que? Esse deslocar-se no campo gravitacional, ok? Então por isso que basicamente apenas os movimentos verticais são relevantes, né? Quando a gente se desloca de lado no campo gravitacional, a gente não realiza trabalho, né? Só quando a gente se desloca ao longo do campo gravitacional. Ok? Tem uma frase aqui que eu achei ela bacana, eu copiei do livro. Para todos os processos adiabáticos a gente já viu, né? Que são aqueles processos que não tem troca de calor. Então, para todos os processos adiabáticos entre dois estados especificados de um sistema fechado, então estão todos aqui a partir de uma certa referência com 8 kJ, ok? Um sistema fechado adiabático. O trabalho líquido realizado
é o mesmo, independente da natureza do sistema fechado e também independentemente da natureza dos detalhes do processo. A gente tem aí, então, que o trabalho líquido realizado é o mesmo, ok? Independente das formas aí de trabalho. E aqui a gente pode pensar, né? Mas são formas tão diferentes, né? De transferência de trabalho. Aqui, por exemplo, eu consigo imaginar, eu vou ligar essa corrente elétrica aqui, fazer um trabalho elétrico, eu vou ter uma dissipação de energia aqui direta e a gente consegue visualizar isso mais fácil porque a gente tem essa vivência, né? Mas aqui é um trabalho mecânico, né? Quando a gente mexe hélices, a gente não percebe o calor aumentando, né? A gente percebe, o pessoal que trabalha com óleos muito viscosos, eles percebem isso. Quando eles movimentam óleos muito viscosos, eles percebem o aquecimento desse tipo de óleo, ok? A gente que está aqui brincando no ar, né, e na água, a gente não percebe muito isso, ok? Mas aqui vai ter um monte de transformações de energia, né? A gente vai ter a energia cinética, a energia do trabalho de eixo sendo convertida em energia cinética, depois essa energia cinética ela vai se dissipar de forma viscosa entre as partículas do fluido, que eventualmente, né, vão aí acomodar esses 6 kJ de energia extra aqui, ok? A primeira lei, ela também ela descreve, né, um balanço de energia. Ela por si só, ela é um balanço de energia. E ela se aplica para todo tipo de processo, para todo tipo de sistema passando por qualquer tipo de processo, ok? Então, a gente tem aqui diferenças, né? Energia total entrando no sistema menos a energia total saindo do sistema. A gente resulta aqui numa variação de energia do sistema, né? Ou a gente pode ter variações também se a gente estiver analisando o estado final menos o inicial, ok? É diferente do que o entrando ou saindo, são coisas diferentes. Então, a gente tem que adaptar a mente aqui quando a gente estiver pensando em termodinâmica, né? Tentar observar, eu estou vendo um processo acontecendo aqui, eu vou analisar o que é um processo do início ao fim, ou eu vou analisar um processo que está em regime permanente, mas que eu vejo certas taxas de energia entrando, certas taxas saindo. Então a gente tem que adaptar o pensamento aí para acomodar aí a primeira lei da termodinâmica nos diferentes casos, ok? Na ausência de efeitos de natureza elétrica, magnética, de tensão superficial, a variação da energia total de um sistema durante um processo é a soma das variações de suas energia interna, cinética e potencial. Então, assim, tirando algumas coisas que a gente não vai utilizar tão diretamente, tirando o que não nos vai ser comum, o que vai ser comum geralmente é a variação de energia, ok? Então, aqui, na ausência desses efeitos, quer dizer que aqui a gente vai se dedicar ao quê? A variações de energia interna, variação de energia cinética e variações de energia potencial. Aqui a gente tem um balancinho de novo, né? Se a gente for observar aqui, então a gente tem esse sisteminha que ele tá com 6 kJ de energia entrando aqui inicialmente, entrando como trabalho, ele tem uma quantidade de calor que entra aqui de 15 kJ e ele perde 3 kJ para o ambiente, né? Se a gente fizer essa continha super ligeira, a gente vê a variação de energia desse sistema aqui, enquanto a gente está observando essas coisas acontecerem, é um de 18 kJ. São coisas meio ligeiras, né? Meio diretas, mas a gente tem que começar do começo, né? Energia interna, ela é uma propriedade, ok? E que o valor de uma propriedade ele não varia, a menos que que o estado do sistema seja modificado. Eu até fui lá no fim do livro e peguei a nossa tabelinha, né? Então aqui a gente tem uma tabela para água, líquido, vapor saturado, e a gente tem aqui, ó, variando com a pressão em quilopascal, a gente tem aqui, ó, energia interna. Então alguém definiu que em alguma substância, em algum estado termodinâmico específico, a energia interna vai ser igual a zero, ok?
E a partir daí se faz a tabela verificando as variações. Então é sempre comparativo, ok? Tanto é que a gente às vezes utiliza tabelas ou softwares que trabalham com estados de referência diferentes e acaba que a gente fica com valores da propriedade diferente, mas a variação ela tem que ser a mesma, ok? A gente vê, né, que a maioria dos sistemas que a gente estuda, eles estão parados, eles não têm velocidade, eles não vão ter variação de energia cinética, né? Então, a equação da variação de energia, então, ela acaba se reduzindo a esses dois primeiros termos aqui, ok? Se a gente considerar que energia cinética e energia potencial vai ser igual a zero. Como é que eu gosto de pensar? Tá? Vai variar se a gente estiver analisando as entradas e saídas de um sistema ou se a gente estiver analisando os diferentes estados de um sistema. Tipo, o estado 1, o estado 2, então vai ser um final, seria o que está aqui, né? Então a gente pensa, o que acontece? Pega um sistema e analisa a massa que entra com a energia, tá? Por que eu falei que entra com energia? Porque ela pode eventualmente entrar sem energia. Por quê? Porque ela está entrando a 0 Kelvin? Não, porque ela está entrando talvez na mesma temperatura da temperatura ambiente, então ela não acrescenta energia dentro daquele nosso sistema. Ok? Então a massa que entra com energia mais o calor que entra, ok? Mais trabalho que entra nesse sistema vai ser igual a quê? A massa com energia interna que sai, sai aqui, tá? Sai. O calor que sai, o trabalho que sai, ok? Isso aqui é para um regime permanente, do jeito que está escrito aqui. Porque eu estou dizendo que tudo que entra é igual a tudo que sai, ok? Eu que me distraí aqui como eu gosto de pensar e pensei aqui porque isso aqui é muito tendencioso da minha parte, porque eu geralmente trabalho com sistemas em regime permanente, ou que a gente chama de pseudotransiente, mas é como se o pseudotransiente seria o quê? Eu faço uma modificação no sistema, espero ele se acomodar novamente, e daí então eu estudo ele nesse novo estado de acomodação, depois eu faço talvez na hora seguinte uma nova perturbação e considero que ele entrou em regime permanente de novo, e por aí vai, eu vou fazendo degraus de perturbação e esperando ele entrar num regime permanente. Só que como eu faço análise ao longo do tempo, ao longo das diversas perturbações, eu tenho uma variação de comportamento. Mas na verdade ele é como se fosse várias fotos estáticas de momentos diferentes. Por isso que a gente chama de pseudotransiente. Ele não é bem um transiente. Mas aqui, do jeito que está escrito, é só regime permanente. Ok? Aqui eu trouxe um exemplo, né, de algo que a gente tem alguma familiaridade para ver as diferentes formas de transferência, de troca de energia que a gente pode ter num sistema. Então aqui num sistema de um carro, por exemplo, né? E a gente pode considerar que o carro, depois que já está andando aí 1 hora em BR, né, já está estável, está lá com a mesma marcha engatada, um tempo, com a mesma temperatura parada. Então a gente tem o quê? A gente tem uma certa quantidade de massa que entra com energia. Nesse caso, a massa entra com uma energia química muito alta, né? Porque ela é parte dessa massa que entra é o combustível, né? Ar e combustível. A gente tem uma transformação que acontece aqui dentro, que vai produzir calor e vai realizar trabalho de eixo, ok? Então o motor fornece para a gente trabalho de eixo e a gente ainda tem uma saída de massa aqui, né? Diferente daquela que a gente tinha entrado. Quando a gente estiver num regime permanente, a gente vai ter essa condição aqui, tudo que entra é igual a tudo que sai, ok? Então, o motor já terminou de esquentar, então ele parou de absorver calor na carcaça dele, então agora ele vai liberar todo o calor extra que chega, ele está liberando, ok? O que não foi convertido em trabalho, né? Então, ele vai ter esse balanço de massa que entra. Então, aqui tudo vai chegar num balanço onde as coisas vão estar num regime permanente.
tá? Eventualmente as características de temperatura, de torque fornecido já não muda mais, tá? A gente consegue deixar ele num estado permanente, ok? Tem até um trabalhinho elétrico aqui, né? Da centelha ali, isso aqui deve ser uma ideia de motor a gasolina. Ok, aqui nesse caso então, ó, massa entra com muita energia, né, que é o poder calorífico inferior do combustível, tem um bocadinho de energia elétrica, então isso são as entradas, isso vai ser igual a quê? A massa que ainda sai com energia, tá? Ainda tem um bocado de energia, às vezes tem tanta energia que ainda vale a pena passar essa massa aqui num turbocompressor, né, para absorver um pouco dessa essa massa que sai com alta energia vai girar uma turbininha que vai comprimir o ar de entrada. Eu estou rompendo a primeira lei, eu estou fazendo energia surgir, não estou. Eu não estou falando que eu vou absorver toda a energia, só que tem um excesso de energia, eu consigo absorver um pouco dela, ok? Para dar um toquezinho aqui de aumentar a pressão na entrada desse escoamento, ok? Então, no fim das contas, a massa sai ainda com energia, tem calor saindo e tem trabalho que sai, que é fornecido para a gente. Ok? É aqui que a gente pode analisar, ó, se reduzirmos a quantidade de calor que se perde no motor e a energia que sai para o escapamento, a gente pode ter mais trabalho. Então, é aqui que a gente poderia, vamos tentar melhorar o motor. Então o que a gente pode tentar fazer? Tentar fazer um jeito aí de que talvez a gente consiga aproveitar melhor o movimento aqui do pistão com a energia que foi colocada aqui da explosão. Talvez uma questão de timing entre posição de pistão e tempo de explosão. Tentar fazer com que menos energia saia, né, para os gases de exaustão ou recuperar uma parte dela, né, no caso do motor turbo, recupera parte dessa energia. Então, tentar fazer com que ele perca menos calor, né? Então, são formas que a gente pode tentar aí de ganhar, né, para o nosso lado, fazer o sistema trabalhar bem para o nosso lado, ok? Aqui é a mesma coisa. Aqui, ó, pegando essa equação zona e fazendo como o livro faz. O que eu peguei? Aqui continua errado, tá? Aqui, é massa que sai. Então eu tenho aqui, ó, todo o primeiro lado menos o segundo lado. Então, menos todos os outros termos aqui. Se eu pegar tudo que entra menos tudo que sai, eu consigo ver a variação. Se eu tiver em regime permanente, eu sei que tudo que entra é igual a tudo que sai. Se eu tiver em regime transiente, eu sei que esse valor vai ser diferente de zero. Quando esse valor for igual a zero, não varia mais. Então ele está em regime permanente. Okay? Aqui ele pegou termo a termo. Né? Termo a termo. A energia total que entra menos a energia total que sai. O calor que entra e sai. O trabalho que entra e sai. E a variação de energia pela transferência de massa. Ok? Todo raciocínio feito para a quantidade de energia em kJ, ele pode ser feito para uma taxa de energia em kW. Então, se a gente pega toda energia que entra menos toda energia que sai é igual à variação de energia no sistema, que é o que a gente escreveu aqui, né? Se eu pegar essas quantidades e dividir todos os termos por ΔT, né? Então, eu tenho aqui a diferença de energia que entra, e a diferença de energia entre que entra e sai, dividido pelo intervalo de tempo, e a variação do sistema variando no intervalo de tempo. Eu passo a ter taxas. Né? Então, eu saio isso aqui, eu venho para quilowatt. Daí aquele negócio, se o meu sistema varia ao longo do tempo, é porque eu ainda estou em regime permanente. Eu estou em regime transiente. Se essa variação de energia ao longo do tempo for zero, eu já não tenho mais variação. Então, o meu sistema já é um regime permanente. Temos um exemplinho aqui, ó, resfriando um fluido quente em um tanque. Então, um tanque rígido contém um fluido quente que é resfriado enquanto é agitado por uma hélice.
Inicialmente a energia interna do fluido é de 800 kJ. Estava lá, em estado inicial. Durante o processo de resfriamento, o fluido perde 500 kJ de calor. E a hélice realiza 100 kJ de trabalho no fluido. Ok? Estava ali os 100 kJ dela, de movimentação. Determina a energia interna final do fluido. Ele fala que despreze a energia armazenada na hélice, porque ela pode ter a energia cinética armazenada dentro dela. Então está pedindo para desprezar isso. Inicial mais a variação é igual a final. Tá? Pessoal que vê lá em mecânica geral 2 é a mesma coisa. A gente tem T1 mais V1, que é o estado inicial de energia, mais o trabalho de 1 para 2, que é o que pode causar variação na gente, vai ser igual a T2 mais V2, que é o estado, a soma de energia cinética mais energias potenciais gravitacionais no estado final. Aqui não tem variação de energia potencial nem gravitacional. Ele está paradinho e bonitinho, né? Mas tem outras formas de energia. Então aqui a gente tem transferência de calor, transferência por trabalho, ok? O termo de trabalho aqui continua. Então o inicial era o quê? A gente tinha 800 kJ de energia ali dentro, né? Daí a gente fez alguns processos. A gente ganhou 100 e perdeu 50. Ok? Daí, no fim das contas, a gente sabe que a gente fica, então, ainda com 400 kJ ali dentro. Ok? Ele é resfriado, mas ele não é resfriado pela hélice, tá? Ventilador não resfria ninguém. Ventilador... Tá, minha frase não foi precisa. Nós que somos seres que nós suamos, o ventilador até nos ajuda, porque ele aumenta a velocidade do ar ao nosso redor, e isso faz com que a gente coloque um ar seco, né, perto da nossa pele, então a gente evapora mais fácil e a gente perde calor por evaporação. Mas, no geral, o motor, o ventilador, está colocando trabalho dentro do sistema. Se a gente fechar o ventilador completamente no sistema, né, adiabático, a gente vai ter um aumento de temperatura, porque a gente está botando ali energia na forma de trabalho elétrico, ok? Que vai ser convertida em energia cinética, em dissipação viscosa das moléculazinhas ali do ar com o ar, por aí vai, ok? Mas esse fluido aqui, ele está sendo resfriado porque ele está perdendo calor. Como é que ele está perdendo calor? Ah, não sei, talvez alguém botou um saco de gelo aqui em cima. Ok, não é um problema nosso. Aceleração do ar por meio de um ventilador. Ok? Então, o ventilador ele consome 20 watts de potência elétrica quando em operação e descarrega ar de uma sala ventilada a uma taxa de 1 kg por segundo e a uma velocidade de 8 metros por segundo. Determine se essa afirmação é razoável. Então a gente tem que ver se os valores fecham, se os valores são coerentes. Tem um spoiler já ali, né? Eu estou resolvendo deixar pronto assim, a gente discute uma forma, tá, de fazer. Estou deixando pronto porque a aula corre um pouco mais rápida, tá? Porque aulas que nem a gente teve aí de 140 minutos é um troço muito grande. Então vamos ver esse modelo aí, como funciona. Então o que a gente tem? A gente tem energia. Que energia? Aqui a gente tem energia cinética. Porque a gente até aqui, ó, tem um esqueminha com velocidade. Tem energia cinética, né? E a gente tem uma vazão mássica que tem essa energia cinética, né? Então isso resulta numa potência. Porque, ó, vamos ver, energia vezes vazão mássica da potência. Então eu tenho kJ por quilograma, que é como vai sair isso aqui, né? A gente já viu na aula passada que metro quadrado por segundo ao quadrado é igual a joule por quilograma. Vimos repetidamente na aula passada, dá uma olhada lá, se não vê sentido nisso aqui, ok? E a gente pega então esse kJ por quilograma e multiplica então por quilograma por segundo, que é a vazão mássica. E a gente resulta então, ó, corta quilo com quilo e fica kJ por segundo, que é quilowatt. Então vamos ver se esse troço é coerente. Eu calculo energia cinética, ok? E tenho aqui, ó, 32 joules por quilograma. Precisa converter para quilojoule? Não, porque ele já está em watt.
Então tá tudo certo. Então potência, aqui tem joule por quilograma, então 32 joules por quilograma vezes 1 quilograma por segundo vai ficar joule por segundo, que é 32 watts. Não condiz. Então, para que ele tenha 1 kg por segundo a 8 metros por segundo de velocidade, ele precisa de 32 watts, não de 20. Então, não é coerente. Aqui a gente veio pelo lado da energia cinética. A gente pode agora testar pelo lado da potência, que vai ser a mesma coisa, tá? Potência é o quê? Energia cinética vezes vazão. Potência vai ser a umidade de entrada agora. E eu vou ver quanto de energia cinética, qual seria a velocidade que eu conseguiria impor a esse 1 kg por segundo de vazão com 20 watts. E a gente vê que a gente conseguiria impor 6,32 metros por segundo de velocidade, menor do que 8. Então não rola. Ok? Aqui, ó, efeito de aquecimento de um ventilador. É o que eu estava comentando ali antes, quando eu falei de que o ventilador esquenta a sala, mas que ajuda a resfriar animais que suam, né? É que o regime é outro. O regime é outro, tá? Outra coisa. Mas vamos ficar nesse aqui. Ó, então uma sala encontra-se inicialmente a temperatura de 25 graus, que é a mesma do ambiente externo. Um grande ventilador, que consome 200 watts de eletricidade quando em funcionamento, é então ligado no interior da sala. A taxa de transferência de calor entre a sala e o ar externo é dada por Q é igual a UA vezes um ΔT, onde U é 6 watts por metro quadrado grau Celsius, é o coeficiente global de transferência de calor. E A, em 30 metros quadrados, é a área das superfícies da sala. TI e T0 são as temperaturas do ar interno e externo, ok? Respectivamente. Determine a temperatura do ar interno quando são estabelecidas condições de operação em regime permanente. Então, se está em regime permanente e tem 200 watts sendo injetados aqui dentro da sala, é porque então ele consegue jogar para fora 200 watts, porque está em regime permanente. Tudo que entra é igual a tudo que sai. Entra 200 pela eletricidade, sai 200 na forma de calor. Ok? Tudo que entra é igual a tudo que sai. Então aqui, ó, vocês terão disciplinas específicas quase para ver esse UA aqui, ok? Transferência de calor 2, Transcal 2, vai estudar bastante esse Uzinho, que é o coeficiente global de transferência de calor. Então vamos aproveitar, né, que ele deu uma taxa para a gente, um Q ponto, então é uma taxa de calor. Então se tem 200 watts saindo, então 200 watts está sendo trocado. Está sendo trocado como o que como força motriz? A força motriz dele é a diferença de temperatura que existe entre dentro da sala e fora. Ok? Ele fala interno e externo. Eu errei os... Não sei aqui, ó. Peraí. Interno e externo. Ah, tá. O externo é o 25, né? Ele fala o ar está... Lá fora está 25. Na mesma do ambiente externo. O que muda é a temperatura interna. Então, é o que a gente quer saber, né? Qual é a força motriz de temperatura necessária para que nessas condições eu consiga trocar 200 watts com esta área e com este coeficiente de transferência de calor. Faz as continhas ali agora, tá? O A vezes ΔT. Verifica as unidades. 200 watts é igual aqui, ó, 6 watts por metro quadrado Kelvin ou grau Celsius, tanto faz. Vezes 30 metro quadrado multiplicado por grau Celsius. Como é uma igualdade, tem que fechar os dois lados iguais. Então, corta watt com watt, metro quadrado com metro quadrado, grau Celsius com grau Celsius. Tudo fechou bonitinho, tá ok? E a temperatura interna dessa sala vai ser esses 26,11 graus Celsius. Ok? Esse exercício aqui eu achei bem legal. Vou ver se eu faço uma surpresa. Por partes, pelo menos, né? Então, ó, as necessidades de iluminação de uma sala de aula são supridas por 30 lâmpadas fluorescentes.
cada uma consumindo 80 watts de eletricidade, ok? Então, ó, já vamos por partes. Temos 30 unidades. Opa, eu confundi aqui as unidades. Então, são 30 lâmpadas, então é 30 aqui, tá? O W pertence a 80, ok? Não faz diferença, porque é um produto, mas o W pertence a 80, porque é ele que tem 80 watts. Então, são 30 unidades de 80 watts, ok? De eletricidade. As luzes da sala de aula ficam acesas por 12 horas por dia. Bota a unidade bonitinha, 12 horas por dia. 250 dias por ano. Ao custo unitário de 7 centavos por quilowatt-hora. Então, 7 centavos de real por quilowatt-hora. Quilowatt-hora é um produto. É uma quantidade de energia. Tá? Por que é uma quantidade de energia? Então, agora vamos rabiscar. Se aqui eu tenho... Deixa eu consigo dar um zoom aqui bem grande. Se aqui eu tenho quilowatt-hora. O que isso aqui tem? O que isso aqui me representa? Aqui eu tenho kilojoule por segundo vezes hora. Isso aqui é o que? É energia. Energia por tempo vezes tempo. Então, ó, energia dividido por tempo vezes tempo resulta em quê? Resulta em energia de volta. Só é uma forma diferente de trabalhar, ok? Se eu quisesse converter isso aqui em outra forma de energia, daí eu tenho que pensar assim, então, ó, kilojoule por segundo vezes hora, né? Kilojoule hora. Daí é só eu lembrar o quê? Pera, eu tenho kilowatt vezes hora, então é kilojoule por segundo vezes hora. Kilojoule por segundo vezes hora. E daí eu paro para pensar. Uma hora igual a 3.600 segundos. Daí eu corto hora. Eita. Corto hora com hora, corto segundo com segundo, resulta em quê? Resulta em kilojoule. Volta a ser energia. Só energia. Que eu cortei tempo com tempo. Ok? Então, quilowatt-hora é a unidade de energia. É a quantidade de energia gasta se eu ficar uma hora operando um equipamento de 1 kW. Ok? Tá lá, escondidinho. Então, estávamos no... aqui. 0,7 centavos por quilowatt-hora. Determine o custo anual de energia. Eu quero um custo anual de energia necessária para iluminar essa sala de aula. Então, ó, era os 80 watts vezes 30 unidades, vezes 12 horas por dia. Tá, vai fechar as unidades aqui tudo bonitinho. 250 dias no ano, corto dia com dia. 0,7 centavos de real por quilowatt-hora. Quilowatt-hora é um produto, tá aqui o quilowatt vezes hora, é energia, né? E eu tenho que fazer aqui conversões, ó. Hora eu vou cortar com hora, dia corto com dia, e eu tenho que ajustar aqui, ó, porque aqui eu estou em kilowatt e aqui eu estou em watt. Então eu vou converter aqueles 30 lá, ó. 30 watts aqui, ó, 1 kW é igual a 1000 watts. Então eu vou cortar watt com watt. E kilowatt com kilowatt. Sobra bonitinho. Real por ano. Ok? Ou dinheiro por ano. Só que ele não especificou a moeda. Depois ele pede aqui, ó, discuta também o efeito da iluminação sobre as necessidades de aquecimento e condicionamento de ar dessa sala. Daí a gente dá uma pensadinha aqui, ó. Se eu tenho 80 vezes 30 watts, seria 30 unidades de 80 watts, eu me confundi. Isso me resulta, então, em 2.400 watts de potência sendo jogada dentro dessa sala na forma de luzes acesas. Ok? É conversão de material absorvendo luz, é reatorzinho, é lâmpada que esquenta, tudo isso. 2.400 watts, que é 2,4 kW.
A gente pode pensar nos ar-condicionados nossos que são dados em BTU por hora. Aqui eu fui enganado. Eu me deixei levar aqui pela variação entre vírgula e ponto do Chrome aqui que eu utilizei. Tem um outro lugar ali que eu mostro como fez isso no Chrome. Então isso aqui não é uma vírgula, isso aqui é um ponto. Então aqui eu me enganei com a vírgula e ponto, tá, que o Chrome usou. Tava em vírgula aqui, mas não era uma vírgula, era a vírgula americana, que pra gente que para eles é o separador de milhar. Então, ó, 3.000 BTUs, aqui ó, 3.400 BTU por hora equivale a 1 kW, tá? Tava estranhando isso, porque tem aqueles equipamentos lá de 12.000 BTUs por hora. Ele tem aí uma capacidade de remover aí, sei lá, alguns poucos quilowatts de capacidade de refrigeração, ok? Mas então aqui agora tá certo, então 2,4 kW, tá? É o que eu tenho de lâmpadas acesas. E aqui eu vou fazer uma conversão em BTU, que vai dar aqui, então no fim das contas, não é 8, qualquer coisa. Então é 8.000 BTU por hora, ok? Então é como se a gente tivesse que comprar aí, ó, um ar-condicionado de 8.000 BTU por hora só para dar conta das lâmpadas acesas. Essa é a conclusão que a gente chega, ok? Então, num projeto aí de sala, quando for pensar em carga térmica, tudo isso tem que ser levado em consideração. Fora que o humano dissipa calor também, né? Então, aí botando gente aí parada, sentada, ou fazendo exercício leve, moderado, sei lá, dissipa calor, né? A gente dissipa calor. Tem que ser levado também em consideração depois. Mas aqui, ó, só em carga de lâmpada dessa sala aí, mais 8.000 BTU por hora. Tá? Aqui, ó, procurei lá BTU no Wikipedia. É o British Thermal Unit, que é uma unidade térmica britânica. Então é uma quantidade de energia. BTU é energia. 1 BTU é 1.055 joules. Tá? BTU hora é energia por tempo. BTU por hora é potência, se é energia por tempo. E aqui novamente não é vírgula, é ponto. É ponto. Então são 3.000 BTU por hora é equivalente a 1 kW. Ok? Potência. Então, quando a gente fala, vou comprar um ar-condicionado de 12.000 BTUs, é 12.000 BTU por hora. Ok? Ok. Eficiência. Vamos lá. Copiei esse textinho aqui do livro. Eficiência indica o grau de sucesso com o qual um processo de transferência ou conversão de energia é realizado. A eficiência também é um dos termos mais mal utilizados da termodinâmica e, por isso, uma fonte de mal-entendidos. Isso acontece porque o termo eficiência é quase sempre utilizado sem uma definição apropriada. Então, essa última frase não é mais cópia, é um pedido, tá? Lá em GDV e desde aqui. Por isso, toda vez que um resultado de eficiência for divulgado, ele deve ser mostrado como essa eficiência foi calculada, ok? Porque às vezes, que nem lá em GDV, sei lá, tem 3 tipos de eficiência que a gente pode conversar e a pessoa vai lá e me bota eficiência igual a tanto. Ok, qual dessas eficiências você está falando? Né? Então, precisa definir qual é a eficiência que se conversa, ok? No fim das contas, eficiência, assim, numa interpretação aí que eu faço, é uma razão entre aquilo que a gente quer dividido pelo aquilo que a gente paga. O Sengel traz aí, ó, o resultado desejado, né, que é o que a gente quer, e dividido pelo fornecimento necessário, que é aquilo que a gente tem que pagar para ter, ok? Eficiência é sempre adimensional, ok? Vamos até fazer um dimensional aqui, ó. Destaque adimensional, ok? Então, algo como kilojoule por kilojoule, kilowatt por kilowatt, sei lá, o que mais, nessa área de energia é kilojoule e kilowatt, né?
Mas vamos ver. Por aí deve ter outras. Tem que ser dimensional, ok? Senão não dá bonito, não dá bom. Temos aqui, um comparativo de eficiências aqui, né, entre aquecedores de água. Então aqui o Senjo traz aí um equipamento que pra gente aqui no Brasil não faz muito sentido, né, mas pra galera lá nos Estados Unidos, que eles são um país mais frio, é mais do dia a dia deles. Então a eficiência típica de aquecedores elétricos ou de gás convencionais e de alta eficiência, esses grandes tanques aí é incomum no Brasil, né? Mas aqui, então temos gás convencional e gás de alta eficiência. O dispositivo movido a gás, né, convencional, e o de alta eficiência. Então tem eficiências aí de 55% a 62%. Alguém pode olhar e pensar, poxa vida, mas o meu elétrico ali, de alta eficiência tem 94% de eficiência. Eu vou comprar elétrico, né? Assim eu desperdiço menos energia. É verdade, você desperdiça menos energia, mas você está usando uma energia mais cara, né? A energia elétrica é muito mais cara. Então, assim, por que o gás tem uma baixa eficiência? Porque quando ocorre a queima, parte desses gases de queima sai quentes ainda, né? Então, a gente não consegue absorver toda a energia que está presente no gás. Parte dela vai embora como gás de exaustão, né? Só que a quantidade de energia que a gente consegue absorver, mesmo com essa eficiência tão mais baixa, e o preço dessa fonte de energia, então geralmente compensa colocar um sistema a gás, ok? Que ele vai ser mais econômico financeiramente. Esses dias vi uma embalagem do chuveiro que ele falava que o chuveiro elétrico é o sistema mais eficiente que tem de aquecimento de água. Ok, verdade. Verdade. Que é eficiente? Porque a gente mergulha aquela eficiência, aquela resistência elétrica, que aquece pra caramba, com a eletricidade em volta, dentro de água. A gente tem uma transferência de calor muito boa, né? A água consegue trocar bastante calor. Então a gente consegue absorver bastante aquela energia. Pouca daquela energia é desperdiçada, né? Que não vai direto para a água. Talvez esquenta a carcaça do chuveiro, alguma coisa assim, né? Que vai ter perdas de energia. É eficiente? É eficiente. Só que é caro pra caramba? É caro pra caramba. Só que nesse caso do chuveiro, é a eficiência que a gente tem que observar, né? Quando a gente vai comparar um sistema de gás ou de aquecimento de gás ou aquecimento elétrico, não é. Então a gente tem que olhar o contexto. É verdade que o chuveiro é um dos sistemas mais eficientes? Ok, ele escreveu uma embalagem sem mentir. Verdade. Bom pra ele, né? Para que poucas pessoas caiam ou fiquem satisfeitas com isso. Temos aqui uma eficiência, aqui uma nova eficiência aqui, que não apareceu antes, é a eficiência de combustão, que também quantidade de calor liberado com poder calorífico. Então continua sendo quilojoule por quilograma dividido por quilojoule por quilograma, é uma outra unidade. Ok? Então o que a gente quer? A gente quer quantidade de calor liberada durante a combustão. E o que a gente paga? A gente paga o poder calorífico do combustível queimado. Ok? Temos aqui uma eficiência em partes, né? Uma eficiência composta, porque a gente tem às vezes sistemas muito complexos, né? Então aqui a eficiência global de um processo aqui de geração de eletricidade, né? De conversão, né? De energias. Então a gente tem aqui uma eficiência, tudo para derrubar, né? Tudo para ir diminuindo a eficiência total do sistema. Rola uma eficiência de combustão, rola uma eficiência térmica do sistema, né, de transfer do próprio, se for um Rankine, no caso, né, que é um Rankine, tem uma eficiência térmica. Tem uma outra eficiência de conversão da energia mecânica aqui da turbina para geração de eletricidade no gerador. Ok, a gente ainda pode pensar numa eficiência de transmissão, né, que vai caindo. Então, cada processo que a gente vai colocando, a gente vai perdendo eficiência, ok? No fim das contas, o que essa eficiência compara? A potência elétrica líquida gerada,
no fim das contas, dividido por aquilo que a gente botou dentro, que é o quê? Poder calorífico superior do combustível. Na verdade, nem o superior teria que ser o inferior. Tá? O superior está considerando que a gente entra com combustível seco, e essa não é a realidade. Okay? O combustível pode entrar úmido. Então, é poder calorífico do combustível, que no fim das contas é aqui, ó, a gente tem o quê? Esse volumezão de controle, e a gente analisa o quê? Tudo que é entradas e saídas. Eu estou comparando o que cruza essa fronteira, que é o que sai, comparando com o que cruza essa fronteira, que é o que entra. Ok? Então, é isso aí que vai determinar a minha eficiência global de todo o sistema. Ok? Deixa eu bonitinho. Eficiência também é algo que varia de área para área, tá? O pessoal da refrigeração vai conversar com o COP, que é o coeficiente de performance, ou daí tem gente que vai reclamar, performance não é uma palavra do português, então bota aí coeficiente de desempenho, ok? Que vai considerar o quê? Vai comparar a potência de refrigeração com a potência de compressão, ok? Uma das formas aí de calcular COP. São valores que são maiores que zero, né? Ainda bem, mas eles são valores típicos maiores que 1 também, ok? Então, tem sistemas de refrigeração que tem COP de 4, 3, então por isso que a gente fala que não é exatamente uma eficiência, um coeficiente, ok? Mas é assim, é a eficiência daquela área. Aquela área trabalha com essa forma é a conversa comum entre eles, é conversar sobre o COP, ok? Controle térmico de data center, que é um troço que eu tive a oportunidade de trabalhar, eles têm o Power Usage Effectiveness, ok? Eles comparam o quê? De um data center, eles comparam o consumo total do sistema, com ar-condicionado, com iluminação, com tudo, com o equipamento, então assim, com o computador, com ar-condicionado, com iluminação, um sistema completo. Dividido pelo quê? Pelo consumo de equipamento de informática, só dos computadores, porque o data center está lá para quê? Para botar computador. Então, na verdade, isso aqui não combina, né, na nossa ideia de que a gente paga sobre aquilo que a gente quer sobre aquilo que a gente paga, né? Verdade. Essa aqui é uma fórmula de eficiência diferente, que também não é uma eficiência, né? É um valor aqui que eles conversam. Mas eu entendo ela como sendo uma eficiência. Mas tudo bem. Esse valor aqui, ele também geralmente, o objetivo é tentar chegar em 1, mas ele é geralmente maior do que 1, ok? Então, dizer que a gente tem um PUE de 1 seria dizer que a gente gasta tanto com informática quanto gasta com... Ou melhor, que basicamente o gasto é gasto com informática, né? Que talvez seja tipo 1,1, digamos, então além dos meus gastos de computador, eu gasto 10% a mais com resfriamento, com sistemas aí de ar-condicionado e tudo mais. Daí tem formas, enfim, muito loucas aí dá para tentar aproveitar o ar frio do próprio ambiente. Tem gente que está botando data center dentro do oceano, em reservatórios fechados. Tem de tudo, ok? É algo muito relevante, porque a última estimativa que eu vi, alguma fonte aí que eu já não lembro qual, algum artigo comentava que aproximadamente 3% da eletricidade do mundo já é direcionada para uso de computadores. Então, é algo relevante e vai ser cada vez mais, ok? Temos aqui, ó, também, eu não troquei esse aqui, tá? Era para ser eficiência isentrópica de turbina. Então aqui, ó, na eficiência isentrópica eu esqueci de atualizar a figurinha e tinha errado, ok? Então isso aqui é algo que a gente vai ver lá no 7º capítulo, e quando chega lá eu vou repetir de novo, tá? A gente está comparando uma máquina real com uma ideal. E essa eficiência sempre é menor do que 1. Então, a gente sempre pensa assim, qual é o maior trabalho? O trabalho que uma turbina real me dá ou o trabalho que uma turbina ideal me dá? Se fosse uma turbina ideal, ela me dá mais trabalho. Então, eu vou colocar o maior embaixo para dar um valor menor que 1.
A bomba é o contrário. Se eu tenho uma bomba real ou uma bomba ideal, qual consome mais energia? A bomba real consome mais. Então lá eu vou ter o trabalho da bomba ideal dividido pelo trabalho da bomba real. Ok? Para o maior ficar embaixo e dar menor que 1. Tem aqui... aqui, ó. Então aqui ela, ó. Não, mas esse aqui não é de segunda lei, não. Não é isentrópica, não. É de primeira lei. Então aqui, ó. O que a gente quer? Eu quero aumento numa bomba. Eu quero um aumento da energia mecânica no fluido. O que eu pago? Pago entrada de energia mecânica. Ou pago energia elétrica. Numa turbina, o que eu quero? Eu quero saída de energia mecânica. O que eu pago? O decréscimo de energia mecânica do fluido. Então eu vou pagar inicialmente um fluido com muita energia e no final ele vai ter um fluido com pouca energia. Ok? Tem outras aqui que são úteis para um exercíciozinho, mas motor, mesma coisa. O que eu quero de um motor? Eu quero saída de potência mecânica. O que eu pago? Eu pago potência elétrica. Num gerador, o que ele me dá? O que eu quero? Eu quero potência elétrica. O que eu pago? Pago potência mecânica. Pensa aí numa hidrelétrica jogando água em cima da turbina que vai girar o gerador. Ok? Pago potência mecânica. E aqui, que vai ser útil para exercício, um conjunto bomba-motor, né? O que eu quero de um conjunto bomba-motor? Eu quero energia mecânica no fluido, né? Por isso que eu ligo uma bomba a um motor. O que eu pago? Pago energia elétrica no motor. De um conjunto turbina-gerador, para que eu ligo uma turbina num gerador? Para que ele me dê energia elétrica. E o que eu pago? Pago energia mecânica para fazer a turbina girar. Ok? E a gente chega aqui num exercíciozinho bonitinho. Vamos lá. Exemplo do Senjo. Por que eu resolvo exercício resolvido e em vez de resolver um outro exercício? Porque eu entendo que o Senjo, ele que sabe muito mais que eu, ele acha que esse é um exercício bacana que vai pousar aqui no conteúdo dele e que vai permitir uma discussão dos conceitos que foram trabalhados anteriormente. Tá? Então é por isso que eu sou fiel em manter o exemplo que o autor fornece. Ok? E os exemplos deles são bem legaisinhos. Então vamos lá. Energia elétrica gerada pela instalação de um conjunto gerador-turbina hidráulica em um local 70 metros abaixo de um grande reservatório de superfície livre, que pode fornecer água a uma taxa constante de 1.500 kg por segundo. Então está aqui o meu ΔH e a minha vazão. Ok? Se a potência mecânica na saída da turbina equivale a 800 kW, então a potência mecânica na saída da turbina, então aqui o WTurb, é 800 kW, e a geração de potência elétrica é 750 kW, determine a eficiência da turbina. Vamos por partes. Eficiência da turbina e do conjunto gerador-turbina. Eu acho que eu fiz do conjunto gerador-turbina antes. Tá? A eficiência do gerador. Tá? O gerador, o que eu quero de um gerador? Eu quero energia elétrica. O que eu pago? Pago energia mecânica. Quem vai fornecer energia mecânica para o gerador? A turbina. Então tá aqui direitinho. O conjunto gerador-turbina, que é o que ele quer depois. O que eu quero de um conjunto gerador-turbina? Eu quero energia elétrica que o gerador vai me dar. O que eu pago? Eu pago potência mecânica na turbina. Quanto que eu estou pagando de potência mecânica na turbina? Aqui, ó. Então aqui eu tenho quilograma por segundo. Na verdade é o variação da energia potencial gravitacional. É mgh. Como aqui eu estou trabalhando com potência, é como se eu dividisse esse lado por ΔT e esse lado por ΔT. Então vai ficar dividido pelo tempo, dividido pelo tempo. Ok?
Então tá aqui, ó, vazão máxima 1.500 kg por segundo vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade vezes a altura. Isso dá unidade que presta, ó, aqui, ó, o quilograma do quilograma por segundo, só o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é força. Isso aqui é Newton, massa vezes aceleração, força. Massa vezes aceleração vezes metro é trabalho, joule. E trabalho dividido por segundo é potência, em watt. Ok? Então esse resultado aqui vai ficar em watt e não quilowatt. Ok? Daí a gente resolve que como? Então, ó, fica em watt no finalzinho. E daí eu tenho que converter esse watt aqui. Então eu sei que 1 kW é igual a 1000 watts. Então eu vou pegar esse valor e dividir por 1000, só esse aqui, né? E depois dividir os 750 por tudo isso. Ok? A eficiência aí fica 0,72. Ok? Também funciona pegar o quê? Pegar esse valor e multiplicar pelo inverso. Ok? Joga lá em cima que acho que vai dar bom. Depois ele quer o quê? Eficiência do gerador já foi. A eficiência da turbina. Então tá, a turbina fornece 800 kW de potência mecânica. E o que a gente está fornecendo para ela de água morro abaixo? A gente está ofertando aquele quantidadezão lá, ó, em watt, que a gente converte, né, que é a própria energia mecânica que cai, né, a transformação aqui da queda d'água, converte e dá bonitinho aqui, ó, 0,77 de potência. Ok? Temos um outro aqui, ó. Aqui, ó, eu falei que ia mostrar o Google, né? Bota em inglês lá, geralmente funciona. Então aqui, ó, botei HP to kW. Ele me dá aqui bonitinho, ainda dá para escolher ali depois, ó, o que a gente quer, ok? Bota isso ali no Google que ele responde pra gente bem legal. Então aí, ó, economia de custos associadas aos motores de alta eficiência. O motor de 60 HP é o motor que fornece 60 HP de potência de eixo em plena carga e eficiência de 89%, está desgastado e deve ser substituído por um motor altamente eficiente, cuja eficiência é de 93,2%. O motor ele opera 3.500 horas. Vamos ler. Não dá para ler tudo. Vamos lá. Não dá para ler e ver a equação. O motor opera 3.500 horas por ano em plena carga, sendo o custo de eletricidade 8 centavos de dólar por quilowatt-hora. Determine a quantidade de energia e a economia de custos resultantes da instalação do motor de alta eficiência em vez de um motor padrão. Então, ó, determine a quantidade de energia e a economia de custos. Vamos por partes. Já fui lá e peguei, ó, aqui 1 HP é 0,7457 kW. Já multipliquei ali só para saber que 60 HP é 44 kW. E vamos lá, ó, eficiência do motor velho. O que o motor quer? Ele fornece potência. E a gente paga o quê? Eletricidade. Ele fornece essa potência de 60 HP. Então eu sei que aqui, ó, 1 HP é 0,7457 kW. Só multiplica ali bonitinho, corta HP com HP e vai dar certo. Ok? Tenho ali, ó, que o trabalho, a potência elétrica do motor velho é 50 kW. Fiz a mesma coisa, só que com a potência e eficiência do novo, que é 0,93.2, tá? Mesma coisa, ele também fornece os mesmos 60 HP, ele vai dar pra gente, ele vai ter um consumo elétrico do motor novo de 48 kW. Ok? Quanto que a gente teve de economia? Eu só calculei, ó, no fim das contas, eu só calculei financeiro, tá? Para fazer a primeira parte, fica só até aqui, ó. Calcula essa diferença aqui, ok? Vai dar em energia. Eu não fiz isso. Então, ó, mas a economia é o quê? É a diferença de consumo em quilowatt. Ele fala que opera 3.500 horas por ano, então é quilowatt-hora por ano.
E ele fala que tem 8 centavos de dólar por quilowatt, é o custo dele. Então, ó, quilowatt-hora corta com quilowatt-hora, ficou o quê? Dólar por ano. Ok? 634 dólares por ano. Depois ele pede, ó, além disso, determine o período de recuperação do investimento. Se os preços dos motores padrão e de alta eficiência forem 4.520 e 5.160 dólares, respectivamente. Então, ó, quanto que ele teve que investir a mais? Ele investiu de 5.160 para 4.520. Vai dar uma diferença financeira aqui, que é o quanto ele investiu a mais. Ok? Dividido por quanto que ele economiza por ano. Ok? Daí, ó, fica 634 dólares por ano, né? Eu multipliquei pelo inverso, o que estaria aqui por ano pulou lá para cima. E se a gente faz a continha, ó, dá 1 ano e pouquinho. Então, em 1 ano, ele pagaria esse investimento extra. Depois de 1 ano, que ele tem ganho, lucro. Ok? Daí o motor se paga. Temos uma seção polêmica. Energia e meio ambiente. Ok? Muito importante que vocês leiam. Extremamente atual o assunto. Muito pertinente ao engenheiro mecânico. Ok? Já fala aí, ó. Que eu não tenho formação, nem habilidade e nem condição emocional de convencer negacionista, tá? Não entro nessa história. Não vou. Ok? No que a termodinâmica pode ajudar na compreensão das questões de mudanças climáticas? A gente pode entender um balanço de massa, a gente pode entender um balanço de energia, tá? Eu estava conversando com meus amigos biólogos aqui. Eles falaram, isso aqui basicamente define ecologia. Balanços de massa, para onde a massa vai, para onde a energia vai, tá? E se a gente pensar na parte ecológica lá, que eles estudam dos seres vivos e tudo mais. Eu não penso nesse contexto, tá? Eu prefiro pensar em balões de massa de CO2, por exemplo, ok? A gente passou por eras geológicas, onde a gente onde a Terra enterrava CO2, né? Então tinham plantas que cresciam, acumulavam CO2 na sua estrutura, caía, cobria de terra, sei lá o que, amontoava, veio terra por cima, e hoje a gente tem, né, o carvão mineral, essas coisas viraram carvão mineral, armazenou muito CO2 nas camadas da terra, ok? Virou petróleo, virou carvão e por aí vai. O que eu falo? Por que o balanço de massa ajuda? A gente está jogando agora esse carbono fora, sem uma compensação. Eu não vejo o mundo plantando mais árvores, pelo contrário. A gente está passando aí por crises de devastação aí na Amazônia severas, né? As sociedades antigas também devastaram muito as suas áreas de floresta, ok? Então é uma questão de balanço de massa. Para onde é que vai essa massa de carbono extra que a gente enfia na atmosfera, né? Aí vai ser absorvido pelo CO2. Se aumenta a temperatura, a capacidade de absorção de grandes corpos de líquido diminui, não aumenta, tá? Pensa na Coca-Cola. Coca-Cola quente absorve pouco gás, né? Ela libera gás, ela não consegue dar conta de segurar todo aquele gás contido nela, então ele não vai absorver mais CO2 do que absorveria estando quente, né? Não rola. Então, assim, não tem uma descarga, a gente não tem um sumidouro de CO2 como existiu nas eras geológicas anteriores, ok? Que levou o quê? Eras geológicas para acontecer, ok? Balanço de energia também, né? Então, estamos enfiando, porque parte dessa energia térmica também está sendo dissipada de combustível fóssil. Não acho que isso é lá. Essa parte, eu não sei se ela é muito relevante frente ao que o Sol, com o efeito estufa extra do CO2 extra, coloca na gente aqui, ok?
Calcular uma emissão de CO2 de processo de combustão, termodinâmica ajuda também, é ótimo. Explorar fontes renováveis de energia, ok? Não tem como fugir de termodinâmica. Promover o uso racional de energia, então vocês que vão atuar em indústrias ou que vão pesquisar processos, podem atuar ativamente nesse uso racional de energia. Até conversando aí tempo atrás com um amigo que trabalha diretamente com termodinâmica aí no dia a dia dele, vendendo equipamentos aí para as indústrias, indústria comum, tipo mercado, tá? Não é exatamente uma indústria, né? É um prestador de serviço. Comenta que o cliente geralmente não está interessado num troço que vai dar um retorno para ele a médio prazo. Quer saber do mais barato. Se faz orçamento com eles, um equipamento que tem lá uma eficiência mais bacana e vai lá e faz um orçamento com outro fulano, o outro fulano é mais barato. É o outro fulano que vai ganhar. Entende? Então, assim, isso vai da responsabilidade e da responsabilidade financeira, inclusive, né? Porque essa galera tá jogando dinheiro fora. Mas, enfim, tudo isso todos são assuntos que impactam na questão ambiental. São coisas que passam muito dentro da área de atuação do engenheiro, ok? Então, os senhores terão que ficar de olho vivo nisso aí. Melhorar processos e práticas, desde pequena até grande escala. Então, questão de custo, inclusive. Ok? Essa figurinha aqui tão bonitinha, aqui do lado, é gelo aí, proveniente de muitos metros de profundidade em geleiras que capturaram a amostra do ar de eras passadas dentro de suas bolhas, enquanto elas ainda eram neve fofa. Então a gente consegue ter um histórico de CO2 da quantidade de CO2 que tinha na atmosfera ao longo de eras geológicas, porque cada bolinha disso aqui fornece a quantidade, uma pequena amostra da atmosfera da época. Ok? Então, galera aí que estuda mais que a gente essas coisas, porque é a área deles, são topzera. Esse assunto aqui me irrita um pouco, então, mas vou falar de forma bem ligeira, tá? Então, como engenheiros, nós temos que seguir normas. Normas, ela vem do consenso de uma área, né? Porque por anos, diversas pesquisas e tentativas e erros foram feitas para que hoje a comunidade de engenheiros, tá? Tanto ali a BCM, a Associação Brasileira de Ciências Mecânicas, a BNT, Inmetro, a ASME americana, a DIN alemã e etc., a gente possa ter um consenso a respeito de alguns assuntos, ok? Então o conhecimento científico foi formado, ok? Tentativa e erro, pesquisa, quebra-cabeça, ok? Erra e faz de novo, ok? Então, assim, formou-se um conhecimento científico. Tá? Se um indivíduo engenheiro quiser ir contra as normas, ele vai ter que se provar correto e mostrar que o consenso estava errado. Não é novidade, tá? Isso já aconteceu ao longo da história. Por sinal, a gente tem histórias famosas de pessoas que foram assassinadas, inclusive, porque elas estavam indo contra o consenso da época, que não era um consenso científico, né? Era um outro tipo de consenso. Não era um consenso, era uma crença, né? Ou esse indivíduo, se ele não seguir normas, né, ele será punido de acordo com as normas vigentes, ok? Um único indivíduo faz uma norma proveniente de consenso da área? Dificilmente, tá? Um único indivíduo consegue contribuir um pouquinho pro grande conhecimento científico, ok? Da onde cada área vai tirar os seus consensos, ok? Isso quer dizer que se o indivíduo questionou a norma está errada? Não. Não é porque um fulano questiona que o troço está errado, tá? Então, com todas as outras áreas da ciência, o esquema é similar. Então, hoje temos aí uma união de muitas instituições que investem recursos em ciência para formar material suficiente e permitir que as áreas cheguem a seus devidos consensos. Medicina, vacina e por aí vai, ok? Artigos são lançados com frequência, questionando o consenso, isso é ótimo que seja feito, ok? E esses artigos são revisados por seus pares e publicados, é ótimo, formação de ciência, ok?
contribui com a ciência, tá? Geralmente vem um artigo aí questionar tal coisa, talvez faça isso. Existem indícios que talvez ocorra isso. Legal, vai investigar. Dá para pegar um artigo desse e sair abraçado e gritando, meu Deus do céu, isso aqui é a solução, porque tá aqui, ó, um artigo que foi revisado por pares. Isso vai virar verdade absoluta? Não vai virar verdade absoluta. Ok? Ele vai ser uma gota dentro do conhecimento científico e vai contribuir para a formação ou não de consenso. Talvez o consenso vá para o lado dele, talvez não vá. Aqui, ó. Mas um artigo que passou pelo crivo do processo científico não gera consenso. Não é suficiente por si para fazer a ciência acontecer. Ciência é um processo coletivo. Daí, conversando com meus amigos biólogos, eu comento. Fazer um TCC é ciência? É ciência. Né? A minha frase aqui não ficou muito bonita, sabe? Não gera... Cadê aqui? Alguma frase que não ficou muito boa. Então, assim, é ciência o que a gente faz. Se a gente segue o método científico, ok? Vai gerar consenso? Não. Vai contribuir para o grande conhecimento científico? Vai. Ok? Aqui, ó, uma andorinha não faz verão, da mesma forma que um artigo que passou pelo crivo do revisor também não gera consenso, não forma a ciência como um corpo completo. Ok? Sugestão, ó. Quer tomar decisão para sua vida baseado no que um único indivíduo apenas diz? Ok, a vida é sua. A vida é sua, tudo bem, espero que você cuide bem dela, né? Sobre isso é um outro assunto do qual estou disponível para conversar, caso queiram. Mas, assim, as nossas atitudes, elas impactam no sistema, né? Então, o impacto de sua atividade se propagará na sociedade e no meio ambiente. Nós temos impacto muito grande, nós somos uma espécie muito boa na sua modificação do ambiente, né? Então a gente tem que agora buscar um consenso. Está surgindo ainda, né? O que não existe talvez sejam atividades suficientes para que a gente tente impactar o sistema agora para compensação das atividades que a gente fez. Ok? Só a frase final aqui, ó, ligeira. Como engenheiros, sigam o consenso de suas áreas. Sigam as normas. Questione sempre para verificar a coerência de suas atitudes. Questionar é importante também. Ok? Ele falando, obedece a norma, obedece o consenso. É verdade. Ouça o consenso, observe, não deixe de questionar. Ok? Mas na hora de botar o laudo ali, o parecer de vocês, como engenheiros, se amparem em norma, se amparem em regra, ok? Se a gente for parar para pensar, se às vezes a gente fizesse julgamentos da engenharia da mesma forma que as pessoas às vezes fazem com a própria saúde, a coisa ia ser catastrófica em grande escala, ok? Então, quando forem colocar a questão profissional de vocês, façam com responsabilidade baseada no consenso, ok? E questionem. É para isso que a gente serve na sociedade. Aqui, ó, mais uma questão. Conhecimento científico aí, ó, ele é baseado em fatos. Ele é racional, mas ele muda com o tempo. Tá? Ele usa o tal do método científico de forma organizada. Ele pode ser verificado, testado, provado e pode ser mostrado falso. Ele é falível. Ele pode ser negado. Ok? Quanto mais testado, mais perto do exato fica. Okay? O processo científico, a gente tem sempre que buscar verificar se a gente não está errado. Dificilmente a gente pode buscar dizer, assim, se a gente buscar indício de que a gente está certo, a gente encontra. A gente a gente é ligeiro, a gente cria na imaginação, sei lá o quê. E a gente encontra um indíciozinho, às vezes, não, ó, se a gente olhar aqui desse ladinho aqui, eu tô certo. Entende? Quando o cara tá querendo se provar certo. Não é este o processo científico, tá? Pra gente testar uma hipótese bacana, legal e que fará parte aqui, ó, deste corpo de conhecimento científico, a gente tem que tentar se mostrar errado. Então você vai lá e se cerca. Não, eu tento me mostrar errado por todos os lados. Se você conseguir se mostrar errado por um lado, pronto. Objetivo cumprido. Se mostrou errado. Ok?
Porque a gente tem que se buscar falível, ok? Coisa que se busca infalível não dá bom, tá? Não dá bom. Conhecimento filosófico é bem bacana, tá? Mas é uma outra área, uma outra coisa. Ok? Mas a ciência aqui, tem que se buscar falível. Então, se vocês verem alguém que está tentando demais se provar certo, suspeita. Ok? Suspeita. Não estou nem dizendo para entrar na discussão, porque eu não tenho sangue para entrar. Mas suspeita e depois vai fazer as suas pesquisas para tentar ver onde é que a pessoa falha. Onde é que o discurso do outro falha. Ok? Se isso for impactante na vida de vocês. Ok. Outra coisa. Da parte de energia e meio ambiente, eu acho que eu gosto da visão que eu tenho de mundo, universo que eu tenho hoje. Ela foi construída vendo muita coisa, muita novidade, muita coisa, muito vídeo de YouTube, tá? Às vezes eu me perco no Wikipedia, um artiguinho científico aqui e acolá, ok? De algumas instituições que eu acho seguras de educação, ok? Verifique, procure isso. Mas é um conhecimento que eu acho que ele se forma ao longo do tempo, que ele vai se montando. E eu acho que não veio, assim, a engenharia ela deu base, ela deu muito suporte, as principais bases vieram da engenharia, mas se está interessado, corre atrás por parte, ok? Porque são diversas as áreas de interesse que a gente pode ter, tá? E vocês podem ter uma área de interesse específico, corre atrás dela. Tá? A engenharia não vai conseguir dar conta de todos os detalhes de todas as áreas, ela vai dar a grande base. Tá interessado num troço? Corre atrás, ok? Corre atrás. Obrigado.